Porventura, os homossexuais herdarão o reino dos céus? Quem está certo? Pastor Eliseu Rodrigues ou Pablo Marçal? Uma dúvida e um assunto polêmico, que é hoje a nossa base de discussão para o Evangelho Sem Máscaras. Mas antes de entrarmos no assunto, eu peço a você que vai aí se inscrevendo no nosso canal, você nos ajude aí apertando o sininho das notificações e também, se entender que esse vídeo agradou a você, tem sido dentro daquilo que você tem buscado para a sua vida, dê o joinha, comente aí a sua visão do reino e também compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você ama. Vamos para o nosso assunto. Meus irmãos, essa semana nós tivemos aí uma base de discussão que foi entre Pablo Marçal e o pastor Eliseu Rodrigues. Pablo Marçal, em uma das suas lives, como sempre muito polêmico também, político, ele disse que os homossexuais herdarão o reino de Deus, eles vão ser salvos, mas eles não vão reinar. Algo assim, um pouco polêmico a palavra dele. E pastor Eliseu Rodrigues, pastor da Assembleia de Deus, ele resolve então debater teologicamente contra a visão de Pablo Marçal. E eu quero dizer que eu não vou aqui dar uma terceira opinião sobre o assunto, porque seriam apenas opiniões, seriam mais visões teológicas que poderiam trazer mais confusão do que esclarecer o assunto. Eu vou me ater à palavra de Deus e vou no final fazer uma conclusão sobre o assunto. Penso que pastor Eliseu Rodrigues, ele fez a defesa dele baseada em Romanos capítulo 8, versículo 5, que diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. E ele fez toda a sua defesa teológica baseado nas obras da carne, nos desejos da carne e aquele que é carnal e aquele que é espiritual. E por fim ele pondera que não há diferença entre alguém ser salvo e alguém que vai reinar, que foi a visão teológica de Pablo Marçal. Muito bem. Meus irmãos, quando nós falamos de homossexualidade, nós estamos falando talvez hoje de uns assuntos mais polêmicos que pode existir para esse momento. De um lado, uma visão liberal, onde há uma liberdade sexual, tanto para homens com mulheres com mulheres e homens com homens, e essa visão, ela tende a entrar na esfera espiritual. A verdade, meus irmãos, que o nosso canal Evangelho Sem Máscaras não pode evitar de tirar as máscaras, seja qual for o assunto que esteja sendo debatido, qual for o assunto. Por isso que nós estamos fazendo esse vídeo. Nós não vamos aqui correr de temas polêmicos de forma alguma. Nós mostraremos o que a palavra de Deus mostra sem as visões teológicas formadas. Porque também não adianta eu pegar aqui uma visão de pastor A, de pastor B, de instituição A, de instituição B e formar aqui uma nova visão teológica que só vai trazer confusão. Mas veja bem, quando Eliseu fala aqui sobre as obras da carne, nós temos que aprofundar no assunto então sobre desejos carnais, certo? A Bíblia, o Novo Testamento, e aqui eu me recuso a usar Velho Testamento para debater sobre o assunto, porque se eu trouxer Velho Testamento para as discussões do Evangelho da Graça, nós vamos anular a graça. Nós vamos voltar para a lei. E se fosse para vivermos na lei, Jesus não precisava ter morrido por nós. Nós vivemos na graça. E na graça é que precisamos encontrar a vontade de Deus para as nossas vidas. E o Evangelho, esses 27 livros extraordinários, principalmente os Evangelhos de Jesus e as cartas, nós vamos encontrar resposta para tudo da nossa vida. Não precisamos do Velho Testamento numa lei onde apontava o pecado e apontava uma sentença de morte para quem cometia o pecado.
Isso não é o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça, ele aponta o pecado e ele aponta a solução do pecado. Isso que é maravilhoso, meus irmãos. E a graça é esse dom de Deus, esse favor de Deus, essa misericórdia de Deus em favor da vida do homem. Mas no Novo Testamento, nós temos 3 textos que falam sobre o assunto homossexualidade. Pelo menos é o que a maioria da visão teológica entende. Mas de cara eu quero excluir aqui um texto que é 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 9 e 10. Ele é um dos textos a qual é muito usado para falar da homossexualidade. Esse texto diz assim, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e 10, diz assim: querendo isso dizer que a lei foi instituída, não para os justos, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os irreverentes e profanos, para os patricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, e aqui entra essa palavra sodomitas para explicar. Veja bem, essa palavra sodomita não é a mesma palavra usada em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, onde fala que, diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados entrarão no reino de Deus. Veja bem, não é a mesma palavra usada lá em Timóteo. A palavra de Timóteo, ela é originária de um fato terrível que acontecia em Sodoma, que era o abuso sexual de homens contra homens. É diferente o assunto. Ser efeminado não é a mesma situação. Mesmo que alguns teólogos queiram aplicar esta palavra no mesmo contexto, eu penso que ela está fora do contexto do assunto homossexualidade. Então vamos descartar essa palavra. Não precisamos dela para explicar aqui o assunto. Porque em Coríntios fala que não herdarão o reino de Deus. E ele fala dos efeminados. Outro texto muito usado pelos teólogos para tratar do assunto homossexualidade está em Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27, que diz assim: por isso Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Muito bem. Dito isso, nós estamos aqui diante agora de uma reflexão que nós temos que fazer. O que mais me espanta, meus irmãos, que durante todo o ministério de Jesus, Jesus não entrou em questões polêmicas sobre homossexualidade, sobre adultério, sobre prostituição, não. A Bíblia mostra ele alcançando essas vidas. Não tem todos os fatos que Jesus fez, não estão todos narrados na Bíblia, mas os que estão narrados são suficientes para nos mostrar que Jesus, ele abraçou a prostituta, ele abraçou os caídos, ele abraçou aqueles que a sociedade, de uma forma geral, rejeitava. Mas houve um grupo específico que durante todo o ministério de Jesus, ele combateu duramente. Ele foi ferrenhamente duro e contrário a eles, que foram os religiosos da época. Por que eu abro esse parênteses aqui? Meus irmãos, porque quando nós vamos tratar de assuntos como esse, nós temos que tirar essa visão religiosa de nós, que isso é uma máscara. O que acontece é o seguinte, e nós temos que admitir isso, ninguém quer admitir isso, mas aqui nós tiramos as máscaras do Evangelho. Aqui nós falamos do Evangelho como ele é. Nós não temos medo de falar a verdade. Nós não vamos encobrir as nossas iniquidades para falar de outros, não. Aqui não, irmãos. Aqui nós falamos do Evangelho como ele é. Doa em quem doer, inclusive em mim. Eu não vou, por eu não ser adúltero, então eu vou condenar o adultério. O que nós estamos vendo acontecer é isso. Aquele grupo que é contra o adultério, ele bate no adultério como fundo o pecado mais grave. Aquele grupo que
não é a favor da homossexualidade, bate nos homossexuais ou na homossexualidade de uma forma terrível. O grande problema, irmãos, é que nós estamos vendo as pessoas escondendo os seus pecados para debaixo do tapete e querendo condenar os outros ao inferno. Porque no mesmo texto que está falando que os efeminados não entrarão no reino dos céus, também está escrito, olha, não vos enganeis, não entrarão. Primeiro, os impuros. E nós estamos vivendo hoje uma era onde um dos pecados que enquadra na impureza está justamente no vício à pornografia. E quantas pessoas estão dentro das instituições hoje vestidos de santos e estão viciados em pornografia? Eu ouvi o testemunho de uma pessoa do ministério de uma igreja renomada pentecostal, ela falando que era viciada em pornografia e em se auto-satisfazer. Pastora, membro do ministério. Então, apontar o erro dos outros, no mesmo rol de pecados está a impureza. Olha outro, os idólatras, pelo amor de Deus, não vai ninguém para o céu. Não existe maior idolatria do que está acontecendo hoje dentro do meio gospel. Idolatra-se placas de igreja. A instituição a qual fiz parte, por exemplo, 22 anos, é uma idolatria na placa da igreja, que é Deus no céu e a instituição na terra. Só salva a instituição. Se você não for membro da instituição, você não vai para o céu. Isso é idolatria. No meio gospel, pessoas fazendo filas, chorando para assistir um show de um cantor gospel. E os grandes pregadores faz uma festa, anuncia o nome do pregador, vai milhares de pessoas assistir. Isso é idolatria. Do mesmo rol que está falando que os efeminados não entram no céu, está dizendo, idólatras não vão entrar. Vocês não vão trabalhar o assunto também não? Nem os adúlteros. É muito simples, o sujeito cai adultério, vai lá, pede perdão à igreja, amanhã ele está de boa, do mesmo jeito na igreja. Mas ele pediu perdão, mas o homossexual vão condenar ele no inferno. A hipocrisia religiosa, meus irmãos, ela tem tomado conta das pessoas de tal forma. Presta atenção, não estou defendendo aqui pecado de ninguém, irmãos. Eu estou mostrando o que o sistema religioso é. Ele coloca uma máscara nos seus defeitos, nas suas mazelas, para apontar o defeito dos outros. Enquanto eu aponto o defeito dos outros, não estão olhando para os meus defeitos. Isso é estratégia antiga, política, maligna. É usar o defeito dos outros para cobrir os meus defeitos. E ele continua dizendo, fala dos efeminados, fala dos sodomitas de novo, dos ladrões. Vamos parar aqui? Já poderíamos parar por aqui? O que tem de mercenários da fé hoje, que são ladrões em cima dos púlpitos? Ladrões em cima dos púlpitos, que são santões perante a sociedade, mas tem coragem de pegar o dinheiro dos membros para se enriquecer. Tem coragem de enfiar a mão no bolso dos membros para comprar carro importado, para comprar mansão, para comprar fazenda. E aí? São ladrões. E ainda acusam os membros da igreja que não entregam dízimo de ladrões. Ladrões são os mercenários da fé que estão usando os púlpitos. Quer ver mais? Continua o texto. Eu estou lendo em Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 10. Nem os avarentos, ponto. Não tem grupo mais avarento do que os evangélicos, de uma forma geral. Inclusive as igrejas que mais crescem hoje é a igreja da teoria da prosperidade, que fomenta a avareza dia e noite. Só fala de dinheiro, de enriquecer, de prosperar. A igreja, a doutrina da prosperidade é uma formadora de avarentos. Mas vão falar dos efeminados, vão falar dos homossexuais, vão julgar o nosso pecado para debaixo do tapete. Raça de hipócritas. Continua dizendo, os bêbados, os maldizentes, misericórdia, os maldizentes, os roubadores. E ele vai dizendo, nenhum desses vai herdar o reino dos céus. É muito fácil eu apontar que um grupo específico não vai entrar no reino dos céus, porque, agora, sendo que o grupo que eu pertenço está apoiando tudo isso aí, e eu vou para a mídia, eu vou acusar, eu vou julgar A ou B que falou, porque A e B é um herege, A e B é um endemoniado.
põe tudo dentro do pacote, faz uma bucha de canhão. Porque essa é a grande verdade. E respondendo aqui ao pastor Eliseu, ele falou muito sobre obras da carne. Vamos falar sobre obras da carne? Paulo diz assim no final do versículo 21 do capítulo da carta de Gálatas, capítulo 5. No finalzinho do versículo 21 ele fala assim: declara a vocês, como antes já falei, que quem pratica tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quais coisas? Vamos lá, versículo 19. Imoralidade sexual, qualquer tipo de imoralidade sexual. É fácil apontar o defeito dos outros quando eu estou escondendo os meus defeitos. Os escândalos sexuais que estão dentro das igrejas hoje, se fosse revelar tudo, misericórdia, eu nem sei o que aconteceria. A podridão que está dentro principalmente escondida nos ministérios. Nós estamos vendo cada caso que vaza aí, é um escândalo maior que o outro. Está escrito lá. Impureza, falei um pouco. Libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, misericórdia, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções. Olha bem, hoje um dos grandes problemas que tem dentro da instituição cristã são as divisões. E eu não estou falando de divisões de igreja A ou B, não. Eu estou falando de divisões dentro das instituições, os chamados grupinhos. Meu anjo da guarda não combina com o dele não combina com o meu. Estão lá em comunhão, tomando ceia, gritando glória a Deus, dizendo que são santos. E quando aponta para o caso da homossexualidade, aponta os 10 dedos de uma vez, dizendo: são pecadores, raça de víboras. É isso que Jesus falou dos religiosos. Porque não faz uma reflexão naquilo que é honesto. O texto continua dizendo: rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas. Meu Deus, quanta inveja! Bebedeiras, orgias. E ele fala assim: e coisas semelhantes a estas. Os irmãos estão entendendo como que o assunto é polêmico? Eu sei que alguém nesse momento vai dizer assim: mas o irmão Ziel falou e não falou se ele é a favor ou contra, e qual que ele apoia dentro do Pablo Marçal e pastor Eliseu Rodrigues. Eu vou falar agora. Primeiro, não apoio nenhum dos dois. A visão de Pablo Marçal não tem fundamento bíblico. Dizer que alguém vai ser salvo e não vai reinar, isso é coisa da cabeça dele. Isso é loucura. Isso não tem fundamento bíblico. Dizer que alguém vai ser salvo e não vai reinar, onde se tira isso? Ah, mas porque ele prosperou financeiramente, cai dentro da avareza. Não passa de um avarento usando todos os recursos para enriquecer. A grande verdade é essa. Né? São os coaches da fé que estão por aí, cheios, que usa a avareza, que usa os enganos da palavra, os versículos isolados, para se promoverem e se enriquecerem por trás disso. É muito fácil falar hoje que ele tem 20 empresas, sabendo que a origem de tudo dele está nas palavras que ele faz, seduzindo a multidão, dizendo ser de Deus. Então não concordo com ele. E muito menos com o pastor Eliseu Rodrigues, que veste uma capa de santo, a capa da santidade da Assembleia de Deus, veste aquilo ali, e aí eu posso acusar quem vai para o céu que não vai, que é obra da carne. Por que não aponta o que está acontecendo dentro das instituições então? Por que não mostra o que está acontecendo, a podridão que está aí dentro? Por que só aponta o pecado visível? Eu me lembro uma situação que eu vivi. Eu estava pregando em uma igreja e nós falamos sobre isso, que nós devemos usar de misericórdia, porque às vezes alguém pecou e às vezes nós apontamos os dedos, mas nós devíamos abraçá-los. E quando terminamos ali a mensagem, um dos irmãos que estavam ali, era um diácono daquela igreja, me chamou, falou: pastor, eu fiz uma reflexão muito séria nisso aí. E ele contou um caso de uma jovem que era membro da igreja e ela envolveu-se sexualmente com um rapaz e ficou grávida. Mas ela é de uma família muito conservadora, muito ligada ali à instituição, e com medo de contar para os pais, ela escondeu a gravidez dela enquanto pôde. Enquanto ela conseguiu esconder com roupas e com a sua vida, ela escondeu, até que não teve mais, ela teve que confessar. Até o momento que ela não revelou
Não havia nenhum dom espiritual com ela, não havia nada de dificuldade com a vida dela. A partir do momento que ela revelou que ela estava grávida, porque ali apareceu a gravidez, pronto. A partir daquele momento, tinha que excluir, não podia ser membro mais do corpo de Cristo, porque o pecado tinha aparecido e tal. E esse irmão fez a seguinte reflexão: pastor, o senhor pregando, eu fiz aqui uma reflexão. Quantos pecados que não apareceram porque a barriga não cresceu? É essa a reflexão que eu deixo. É muito fácil apontar o dedo para alguém. Meus irmãos, você não sabe o que está no coração daquela pessoa que está enfrentando, às vezes, algum tipo de dificuldade na vida dele. Você não sabe a luta que é, às vezes, um homossexual que quer servir a Deus. Você não sabe as lágrimas que ele derrama, às vezes, à noite, buscando misericórdia de Deus. Você não sabe a luta interior que ele tem. Isso é entre ele e Deus. Não estamos aqui dizendo o que é certo e errado. O que nós estamos dizendo é que se eu pegar a literalidade da palavra escrita ali, ninguém será salvo. Porque de alguma forma nós estaremos enquadrando em algum desses pecados. Agora, existem dois tipos de pecadores. Existe o pecador que reconhece que ele é pecador. Seja o homossexualismo, o adultério, o mentiroso, o avarento, ele reconhece. E ele não peca mais sossegado, porque a luta dele é contra esse pecado. Existe esse pecador e existe o outro. O outro pecador é aquele que peca e tampa o sol com a peneira, e que por isso que Jesus condenou os religiosos, porque eles eram mestres em fazer isso. Eles apontavam o defeito dos outros, cobriam seus pecados e achavam que podia estar tudo certo. E Jesus então chega ali e condena-os de forma severa. Porque esse é o segundo grupo, que ele peca escondido, a barriga não cresce, mas ele aponta o defeito dos outros. Meus irmãos, nós temos que ser um desses dois pecadores. Um deles, Jesus fala lá na igreja de Laodiceia que ele está a ponto de vomitar da boca dele. Dá nojo, dá ânsia de vômito em Cristo. Porque tem uma capa de santidade, tem nome de igreja, fala que é santo, fala que é rico, fala que vê, fala que está vestido, mas não passa de um pobre, miserável, cego e nu. É o que Jesus disse, sou eu. E do outro lado estão os pecadores que entendem o que eles são. Reconhecem, pedem misericórdia a Deus. E só Deus conhece esse tipo. Então, quando o assunto surge, meus irmãos, nós temos que ter misericórdia para falar disso. Nós temos que ter misericórdia, nós temos que ter um olhar de misericórdia, um olhar de Cristo, para entender que se não for a misericórdia de Deus, ninguém será salvo. Pedro falou certa feita: Senhor, se o reino dos céus é como o Senhor está dizendo, ninguém vai ser salvo. E Jesus disse: sim, Pedro, mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. Meus irmãos, salvação não está naquilo que eu faço, mas naquilo que Cristo faz por nós, naquilo que Cristo fez por nós. Então, o assunto precisa ser debatido, mas debatido a um olhar de Cristo, um olhar de misericórdia, a um olhar sem julgamento. Trago aqui para terminar esse vídeo a menção da mulher adúltera que foi pega em adultério. Os santões da época trouxeram a mulher para ser apedrejada. E Jesus falou: pode apedrejar. Só tem uma coisa: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Pelo menos uma coisa aconteceu. Meus irmãos, hoje está muito pior que nos dias de Cristo. Porque tem muito santão atirando a pedra aí. Tem muito santão escondendo seus pecados para debaixo do tapete e atirando a pedra. Acha que são honrados e dignos de atirar pedra, porque é um líder e tem lá 10 mil, 100 mil seguidores. Não, eu sou o homem, eu sou tal. Bandidos transvestidos de ovelhas, lobos devoradores, estão atirando as pedras. Cuidado, cuidado, que as pedras que tu atiras são as mesmas que serão atiradas contra vós. Com peso que pesar será pesado, com a medida que medir será medido, diz a palavra de Deus. Então, vamos voltar à palavra. Quando nós falamos aqui do Evangelho sem máscaras, nós estamos falando justamente isso. Vamos voltar à palavra. Vamos condenar o pecado A ou B, mas vamos condenar o nosso também. Vamos colocar no mesmo nível. Vamos ver se eu quero juízo para mim como eu quero para o outro lá, porque eu não faço o pecado que ele faz.
É isso? Vamos voltar à palavra? É muito fácil dizer, o Senhor não pode salvar os homossexuais. Quem é você, dono do céu? Vamos voltar à palavra? Deixa Deus operar. Sabe o que a Bíblia diz? Um texto que eu deixo para os irmãos aqui. Diz a palavra de Deus assim: quem convencerá o homem do juízo, do pecado e da justiça? Sabe quem é? Espírito Santo. Você é maior que o Espírito Santo? Eu sou maior que o Espírito Santo? O Espírito Santo é que convence o homem do pecado? Ou esse versículo eu posso rasgar da Bíblia? Que não é mais o Espírito Santo que convence, é o pastor com seu entendimento. O Espírito Santo não trabalha mais. Ele não age mais na vida das pessoas. Ele não transforma mais as pessoas. Ele não modifica a vida das pessoas. Não é ele mais que convence o homem do pecado, agora sou eu? Agora é o pastor? Agora é o líder? Agora são os seus ensinamentos? Ah, mas no Velho Testamento, volta para o judaísmo, larga de ser cristão. Torna-se fariseu como os... Queridos, o assunto é polêmico, mas nós temos que tirar as máscaras. Chega! Vamos largar de ser hipócrita, vamos abraçar o pecador e vamos orar para que o Espírito Santo tenha liberdade de fazer a obra dele. Vamos orar para que o Espírito Santo tenha liberdade de fazer no coração do homem o que ele precisa fazer, mas não apenas no coração do outro, mas no meu coração. No meu coração. Chega de vestir a capa da santidade, que nós somos, que nós fomos, nós temos direito. Me lembro a seita que eu participava, uma presunção, uma arrogância, uma soberba religiosa, porque nós o quê? Nós o quê? Bando de pecador, de hipócrita. O assunto é polêmico, mas nós temos que tratar com mais seriedade, irmãos. Cuidado com o versículo que você está condenando alguém, é o mesmo versículo que está condenando você. O mesmo versículo que você está dizendo, fulano vai para o inferno, é o mesmo versículo que está dizendo, você também vai para o inferno. É sério. Mas o Evangelho Sem Máscara tem que mostrar a verdade. E eu deixo aí, concluindo isso aqui. É hora, meus irmãos, de nós colocarmos o joelho no chão e pedir misericórdia para a nossa vida e largar de ser juízo da vida dos outros. Se você chegou até aqui é porque o assunto te interessou. E se você chegou até aqui é porque eu creio que você se identificou com o canal Evangelho Sem Máscaras. Então você não pode sair daqui sem se inscrever no nosso canal e sem apertar o sininho das notificações, comenta alguma coisa sobre o vídeo, fale acerca do assunto, pode dar sua opinião. Se você não concordar e quiser conversar comigo, meu zap está aí na tela, vamos conversar. Agora, vamos, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.